primeiro tema que nós vamos colocar é justamente a importância do perdão e da gratidão para a prosperidade. Então, é um tema expositivo simples. Antes da gente trabalhar as técnicas, a gente tem que trabalhar essa abordagem de mundo, de realidade, né? Então, recapitulando um pouquinho aquilo que a gente trabalhou ontem, né? O que é prosperidade numa abordagem simples? A prosperidade é justamente aquela capacidade que a gente tem de ser suprido com tudo que a gente precisa e muito mais pelo universo, né? Pela criação. Então, ela é uma capacidade que nem sempre é percebida. Na verdade, a gente acaba sendo ensinado pela cultura ocidental muito economicista, né? Clássica, de que naquela clássica lei da escassez, né? Que todos os bens, todos os recursos, né? Os retornos decrescentes, né? Quanto mais eu invisto, menos retorna para mim e tal, aqueles teoremas, né? Ou, enfim, aquelas teorias, né? E que basicamente deixam a gente com uma percepção equivocada de realidade, né? E que nos bloqueiam muitas vezes para nossa percepção, para nossa recepção de todos os bens, né, que a gente precisa, né? Todas as virtudes, as graças e dádivas que a criação e o universo têm para compartilhar conosco, né? Então, saindo da lei da escassez, a gente tem que abrir os nossos olhos para a lei da prosperidade. O que é a lei da prosperidade? É o oposto, né? A escassez, ela tem um dilema clássico, né? Que ela fala assim: quanto mais eu dou, menos eu tenho, né? E que, de algum modo, faz sentido pra gente, né? Mas o que a gente precisa é educar a nossa mente para buscar e perceber, né? Lembrando sempre que a nossa realidade é o nosso foco, é a lei clássica da sintonia, da afinidade, da física quântica, enfim, da atração entre iguais, né? Aquilo que eu trago dentro de mim, eu atraio para meu redor, né? E para minha realidade. Então, com o tempo, se eu vou pensando, sentindo, querendo, né, agindo de uma certa forma ou com uma certa visão, eu tenho esse retorno de que eu vou recebendo exatamente isso do universo. E a prosperidade é justamente você começar a perceber que quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então eu saio da lei da escassez, que é quanto mais eu dou, menos eu tenho, e eu vou para a lei da abundância, da prosperidade, que é quanto mais eu dou, mais eu recebo, né? Só que, claro, é aquele último ponto que a gente revisou, que é basicamente assim: não adianta eu dar alguma coisa, por exemplo, não, eu faço uma doação de alimento e espero receber os exatos alimentos de volta e mais, né? O universo não é um banco, né? Ele não restitui as coisas no mesma moeda conforme contrato e juros específicos, né? O contrato que se estabelece é mais sutil. Quanto mais eu dou, eu recebo de outras formas. E o mais interessante e brilhante do universo da lei da prosperidade, da abundância, quando a gente realmente se abre para a possibilidade e começa a perceber isso de um modo sistemático, né? Porque é exatamente assim que acontece. O universo nos provê exatamente com o que a gente precisa, quando a gente precisa. Essa é a maior lei de confiança. Jesus também trabalhava ela quando nós, inclusive, falamos da parábola dos lírios do campo, né? E dos pássaros no céu. Então, basicamente, tudo o que eu preciso, a providência divina, né, quando se coloca, ou então a inteligência suprema, o nome bonito que você quiser dar, provê pra gente. E essa é a lei da abundância. Só que, claro, o que eu posso fazer? Eu posso começar a trabalhar para receber cada vez mais. E, nessa relação, doar cada vez mais, ou seja, é um fluxo intenso. Só que para esse fluxo acontecer, eu tenho que trabalhar alguns destraves da minha personalidade, né? Algumas vezes nas terapias holísticas a gente chama de destrave energético, desempate, às vezes até dependendo, né, da crença, descarrego, né? Mas, enfim, tem o descarrego espiritual e tem o energético, mas de qualquer forma, aqui falamos do energético principalmente, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, para a prosperidade fluir, né? Para eu conseguir ter um estado de abundância, que a gente chama, quer dizer, eu recebo tudo que eu preciso e quero para minha vida, né? Eu preciso estar desincompatibilizado com algumas coisas que me prendem.
uma das principais coisas que prendem todos e todo e qualquer indivíduo que assim estiver nessa situação é a parte do perdão. Então, e por isso que muitas vezes a gente ainda está no universo que tem muita dificuldade com essa coisa material, porque a maioria de nós, se não todos nós, tem dificuldade de perdão em várias ou pelo menos em algumas áreas, né? Então, enquanto a gente tiver situações que não superou, a prosperidade vai ficar um pouco ou muito bloqueada, né? Vamos ver assim, algumas tribos africanas têm aquela clássica noção do Ubuntu, né? Do compartilhamento, da roda da vida, né? Quando eu tenho essas noções, o que eu estou dizendo? Que a minha vida gira. Se eu entravo ela de alguma forma, eu não permito que as outras coisas cheguem. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhando essa ótica de como acelerar a minha prosperidade, eu tenho justamente que destravar várias etapas do meu ser. O perdão significa a capacidade de deixar ir episódios que me seguram no tempo, no passado, para que essa roda da vida, nessa noção mais africana, né, ela possa girar. E aí, quando eu não consigo perdoar, isso é bobagem. Na verdade, não. E aí a gente entra no âmbito que a gente também comentou na semana, no dia anterior, né, ontem, abrindo a semana, né, que justamente quando eu tenho esse entrave até com relacionamentos materno ou paterno, né, ascendência materna, ascendência paterna, né, principalmente a materna, né, nas pesquisas de constelação do Bert Hellinger, eu tenho um grande travamento da questão da prosperidade, porque pensem numa ótica mais ou menos lógica divina, né? Vamos dizer assim, maternidade, né, é aquela linha que diretamente nos coloca no mundo. Se eu tenho problema com ela, que me gerou, bom, todas as coisas que vão fluir a partir de mim vão ficar seriamente entravadas. Porque se com quem me deu a origem aqui nesse mundo eu tenho problema, como é que vai vir o resto? Vai ter que passar por essa linha também, né? É como se fosse um gargalo. Se essa parte entope, o resto não passa, né? E aí quando a gente passa dessa parte do perdão também, né? A gente também tem a parte da gratidão. Se eu não consigo agradecer pelas coisas que eu tenho na minha vida, eu tenho muitas dificuldades, né, de ganhar mais. Porque realmente é aquela pessoa que quando você tem uma amizade ou quando você vai fazer uma doação, um ato legal, uma beneficência, a pessoa é extremamente ingrata, te desmotiva a fazer aquilo de novo. E por mais que o universo seja muito resiliente em prover as coisas pra gente, o fluxo fica prejudicado. A gente recebe cada vez menos. E aí entra aquela parábola dos talentos que Jesus fala. Aquele que mais tem, mais lhe será dado. E aquele que menos tem, o resto lhe será tirado. O que ele quis dizer com isso? É uma maldição, uma praga? Não, é justamente a lei da prosperidade em tempo estrito, né? Quando ele fala que justamente as pessoas que não têm medo, não se deixam travar, são agradecidas e produzem, né? Digamos assim, deixam os episódios anteriores da sua vida que lhe causariam medo e produzem sem medo de ser feliz, né? De ir para frente. Bom, o universo conspira para que ela tenha sucesso, né? E é essa parábola que Jesus diz também no seu evangelho, né? De Lucas, se eu não me engano. E aí, basicamente, a gente tem esses temas, né? Falando do medo, o que eu tenho também, né? Se eu tenho medo de perder, medo de dar o primeiro passo, medo de arriscar, medo disso, medo daquilo outro, ou seja, que as coisas não saiam exatamente como eu queria, a providência também fica entravada para nos ajudar, né? E no nosso aspecto energético a gente fica prejudicado de agir e de conseguir aquilo que a gente quer em termos de prosperidade. Por quê? Porque a energia do medo também ela é uma energia muito bloqueadora, né? Então eu tenho que fazer o máximo possível para me libertar dos meus medos. E aí, basicamente, envolve o perdão, que a gente chama de perdão incondicional, que é o dar a outra face, né? Eu não preciso deixar que as pessoas repitam comigo os mesmos erros. Mas eu preciso, pelo menos, entender que aquele ser humano também erra assim como eu. E a partir dali, foi mal, mas eu sobrevivi, estou me reconstituindo e vou para frente. Ele também, cada um no seu ciclo de aprendizado. E a providência se encarrega de todos, inclusive de ensinar lições, né? Claro que a gente faz o melhor possível. De qualquer forma, tudo bem, Marinalva? A gente tem essa parte justamente do perdão
ligado com o medo. Então, quando eu consigo perdoar, eu destravo muito dos meus medos, né? E, no fim, passo pela decisão fundamental. Eu vou me jogar para aquilo que eu quero fazer, para aquelas coisas que eu quero empreender na vida ou não? Se a resposta é não, a providência não atua, porque ali tem um travamento por medo, né? Porque veja, se eu penso, sinto e quero alguma coisa e me travo na hora de fazer, bom, se nem eu consigo me ajudar, a parte externa muito menos, né? Ou seja, tudo que vem da providência divina, da inteligência suprema universal, não vai conseguir me ajudar também se nem eu consigo. Por outro lado, se eu pego e consigo decidir empreender, avançar e seguir em frente, decidindo rumo aos meus sentimentos, aquilo que está na minha essência, bom, aí todo o universo se desloca para ajudar. E é muito interessante como isso funciona, né? Se a gente faz, por exemplo, a prática do Ho'oponopono, que a gente já tratou aqui algumas vezes, daqueles 21 dias praticando as lições de perdão, é uma técnica havaiana, né? Posso direcionar para mim, para outra pessoa. Vocês vão ver o quanto de limpeza aquilo não faz para minha vida. E as coisas chegam de um jeito muito leve, mais rápido, sutil, conforme as minhas necessidades. Por quê? Para quem se digna a fazer o teste, né? Porque tudo isso a gente tem que testar, né? Eu estou aqui dando meu testemunho que funciona. Mas também nós temos que fazer o teste por nossa conta, se quisermos. Fazendo esse teste, vocês vão ver justamente que funciona muito, as coisas da vida fluem mais. Quando os relacionamentos destravam, muito da minha prosperidade destrava também. Eu estou falando de bens materiais, estou falando de criatividade, estou falando da capacidade, né, moeda, dinheiro, estou falando de bens também outros, estou falando de outros relacionamentos com pessoas, né? Tudo isso se destrava quando eu sou capaz de me libertar das minhas amarras. Então, para além dessas abordagens que a gente tratou do perdão, da gratidão, ou seja, de ser agradecido e de se libertar do medo, né? Uma outra coisa também que é o oposto ali da gratidão, né? É o egoísmo, né? E esse é um grande mal que a gente tem, né? Que é todos nós, de algum modo. Se estamos aqui, nós temos esse trabalho para fazer com o egoísmo, né? Que é pensar um pouco mais nos outros e abrir o nosso olho para tudo que está ao redor. Porque quando eu falo egoísmo, é o centro no ego, centro no eu, centro em mim. Se eu estou somente, eu estou dizendo somente, tá? De um modo desequilibrado e não saudável, olhando só para mim, só para o meu umbigo, eu não consigo olhar ao redor. Se eu não consigo olhar ao redor, volta a mesma lição da gratidão. Eu não consigo reconhecer os presentes que estão ao meu lado. Posso deixar, uma metáfora, né? Uma analogia, posso deixar uma maleta com R$ 1.000.000, sem dono de ninguém, escrito assim, para José Guilherme, Fernandes Alves, RG tal, CPF tal, que eu não vou ver. Porque se eu consigo só olhar para mim, para o meu centro, e não olho em volta, eu não vou conseguir reconhecer. O egoísmo tem muito disso. Então, o que a gente tem que fazer? Começar a se educar também, para que a gente consiga cada vez mais olhar ao redor e perceber as dádivas. Sermos criativos, né? Quando se fala que muitos milionários são extremamente criativos, às vezes eu pensava um tempo atrás assim, falar, pô, esses caras tiveram umas ideias, nunca vou chegar nem perto disso. Será? Porque quando a gente se destrava, vem um nicho tão grande de pensamentos, ideias, possibilidades, invenções. A gente nunca sabe o que vai ali acontecer e que vai engatar na providência divina para onde a gente precisa chegar. Aí fechamos o último ponto de hoje, que é a fé, né? O que é fé? E aí a gente fala de uma fé lógica, uma fé um pouco mais raciocinada, não uma fé bovina e cega, né? O que eu tenho com a fé? É você saber de um modo matemático que aquilo ali vai dar certo. E aí a gente usa a nossa lógica, o nosso sentimento, a nossa vivência, né? Para tudo isso agregar no nosso ser. Ou seja, a gente tem essa nutrição positiva de bons sentimentos e crenças, né? Quando, por exemplo, eu vejo a minha vida, a sua e a nossa, né? Nós estamos todos vivos e graças a Deus bem, apesar das dificuldades, né? Então, quer dizer que nós temos a plena capacidade de sermos alimentados e sustentados por essa realidade que está ao nosso redor. Então, o que eu preciso começar a reparar? Reparar que justamente está tudo bem e que eu consigo sim melhorar cada vez mais. E daqui para cima, né? Se é assim que eu começo a me alimentar e tenho essa fé, essa crença, basicamente eu consigo sustentar tudo que eu preciso, né? Só preciso muitas vezes descobrir como.
Mas o como vai chegar assim que eu me pôr, digamos assim, aberto para o universo. E estar aberto é ser capaz de acreditar, deixar ir as coisas que passaram, né? O que passou, passou, já foi, agora é hora de seguir em frente, uma vida quase nova, né? A gente pega o que a gente aprendeu e leva para nossa vida daqui para frente, né? Eu tenho a capacidade de não olhar só para mim, olhar ao redor, ver tudo que se encontra ao meu redor, né? Ter a capacidade também de acreditar que eu sou capaz, acreditar que eu tenho tudo que eu disponho para conseguir resolver os meus problemas e mais, que eu consigo movimentar forças muito maiores do que eu acredito hoje em dia. É um passo a passo. A partir dali, as técnicas que a gente vai começar a trabalhar amanhã fazem sentido. Se eu não tiver esse arcabouço ou não quiser acreditar nessas coisas todas que a gente comentou agora, aí fica difícil eu passar uma técnica, por exemplo, de EFT, que é a acupuntura sem agulhas, ou mesmo os códigos Grabovoi, fazer uma vivência dos 21 dias de prosperidade com Deepak Chopra, fazer os comandos de programação neurolinguística, mudar a linguagem, adaptar toda a minha cadeia de pensamentos, se eu não acredito nem na abundância. Como assim? Todas essas partes que a gente comentou hoje fazem parte dessa cadeia da abundância e da prosperidade. Beleza?